Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje, finalmente, eu vou contar pra vocês a história do filme Premonição. Bom, pra quem não sabe, tem um quadro aqui do canal que se chama Contando e Explicando Filmes de Terror. Inclusive, faz muito tempo que eu não posto vídeos sobre esse quadro, contando e explicando, e eu sei que vocês amam. Então hoje, finalmente, eu vim trazer um vídeo sobre Premonição 1, já que no dia 15 de maio vai lançar, finalmente, o Premonição 6, Laços de Sangue, e eu tô simplesmente ansiosa. E eu vi que muita gente nunca assistiu, mas que tem curiosidade de saber, então eu resolvi trazer a saga completa. Esse vídeo vai ser sobre o primeiro filme, e depois eu vou trazendo os outros em sequência. Pra quem gosta desse estilo de vídeo, contando e explicando, eu vou deixar aqui nos cards a playlist com todos os filmes que eu já contei pra vocês assistirem. O filme começa quando alguns estudantes do colégio Abraham estão indo pra uma excursão de formatura que é em Paris. É por volta de 40 estudantes e 4 professores, e eles vão pegar o voo noturno que vai de Nova York pra Paris. Tá todo mundo super animado e um desses alunos se chama Alex. O Alex, ele começa a sentir umas coisas meio esquisitas, como se fosse umas sensações de que algo ia acontecer. Ele começa a ter hiperfoco em alguns detalhes meio estranhos, tipo o número do voo, o número de pessoas no voo, a etiqueta de bagagem. Ele começa a ter uns hiperfocos meio bizarros. O Alex, ele tem dois melhores amigos, o Todd e o irmão do Todd. Bom, eles estão super felizes, divertindo ali, e aí o pai desses dois meninos fala pro Alex pra ele tomar conta dos filhos dele, e o Alex diz que vai tomar conta deles. Bom, o Todd fala pro Alex pra eles irem no banheiro antes de entrarem no avião, porque ele não quer usar o banheiro, deixar o banheiro podre no avião, e as meninas entrarem logo depois, e eles ficarem conhecidos como podres pro resto do ano. Então eles resolvem ir no banheiro do aeroporto pra usar logo o banheiro. Bom, e o Alex, como eu disse pra vocês, tá tendo esses hiperfocos meio bizarros, e aí quando ele tá no banheiro, começa a tocar uma música do John Denver. Isso deixa ele aterrorizado, porque ele até fala que o John Denver, ele morreu num acidente aéreo, e que não era um bom sinal ele ouvir uma música do John Denver dentro do banheiro do aeroporto antes de embarcar. Então ele já fica meio cismado com isso aí. Bom, o Alex, ele entra no avião e ele tá na última cadeira, né, da classe econômica, até que, tudo bem, duas meninas pedem pra ele trocar de lugar com elas, pra elas ficarem juntas, e o amigo dele diz que não, o Todd diz que não, porque ele tá sentado do lado de uma das meninas e o Alex de outra. Então se o Alex trocar de lugar com elas, ele não vai ficar perto das meninas e, enfim. O Alex, ele resolve trocar. Ele senta lá na poltrona do lado do amigo dele, enfim, o avião decola, e no meio da decolagem ele começa a ter umas turbulências meio esquisitas, e aí as máscaras de oxigênio caem, e o avião começa a pegar fogo numa poltrona da lateral e meio que abre. Então, tipo, as pessoas começam a cair do avião, o avião decolando, e o avião meio que parte no meio e as pessoas começam a voar. Nisso, o Alex, ele acorda. E ele tá dentro do avião. E a menina tá falando com ele, tá pedindo pra trocar de lugar. Então o Alex percebe que aquilo ali não foi um sonho, que foi uma premonição. E ele começa a ficar desesperado. E ele começa a gritar. Tudo que tava acontecendo no sonho dele tava acontecendo ali. Tipo, a mesa que ele vai abrir e a mesa tá quebrada. A menina pedindo pra trocar de lugar com ele. O amigo dele dizendo as mesmas palavras que dizia no sonho. Então ele começa a perceber que aquilo ali não é um sonho, isso é uma premonição. E ele fica louco, ele começa a gritar, dizendo que o avião vai explodir, vai explodir. E aí, tem um menino que não explica bem por que ele odeia tanto o Alex, mas ele odeia o Alex. O nome dele é Carter. E o Carter vê o Alex fazendo aquele barraco ali, e todos os comissários de bordo tentando acalmar ele, etc. E aí o Carter parte pra cima dele, os dois começam a se bater, começam a brigar e são expulsos do voo. Nisso, todo mundo que tava passando no corredor naquele momento, no corredor do avião, é arrastado junto e é expulso do voo junto. Acontece que uma menina chamada Clear, ela vê toda a confusão e ela escuta quando o Alex fala que o avião vai explodir, e ela resolve sair por livre e espontânea vontade. Então eles estão brigando ali na sala de espera pra embarcar, né, porque eles foram expulsos, e eles vão embarcar apenas em outro voo dali 3 horas. E aí eles continuam brigando e não sei o que, e o Carter começa a falar: nossa, você é um idiota, dizendo que o avião vai explodir, coisa idiota. E a namorada do Carter, a Terry, ela sai junto com ele, porque ela vê eles brigando e tudo mais. Então ao todo saíram 7 pessoas, mas um dos professores, ele volta, porque a professora fala assim: ó, não posso deixar os alunos sozinhos, um de nós tem que voltar. Aí o comissário de bordo fala assim: tá, mas apenas um de vocês. Aí ela fala assim: não, volta você, porque você conhece mais sobre a França. Ele é o professor de francês, no caso. E aí ele volta pro avião e ela fica lá, na salinha com os outros alunos que estão brigando. Eles estão olhando o avião decolar, e aí o menino fala: ah, nossa, o Carter fala, tipo, ai, nossa, era pra gente estar lá naquele avião. E aí o Alex fala: ah, eu queria que você estivesse lá.
Na mesma hora que o Alex fala isso, o avião explode. E, tipo, meio que acontece tudo que o Alex viu. E aí fica todo mundo, assim, chocado, desesperado. Os vidros do aeroporto explodem. Então, tipo assim, eles são atingidos por esses vidros. E eles ficam, tipo assim, mano, realmente explodiu. E aí que o FBI começa a investigar tudo e coloca eles todos em salas separadas pra poder entrevistar cada um deles pra saber o que aconteceu. Então, o Alex, ele se torna o suspeito número 1 do FBI de ter colocado uma bomba no avião. Afinal, ele falou exatamente o que ia acontecer e antes de acontecer, né? Então era meio óbvio. E eles não têm prova nenhuma contra o Alex, então eles têm que deixar ele sair e ele vai embora, cada um vai pra sua casa e vida que segue. Alguns dias depois, a escola tá fazendo um memorial em homenagem aos professores e aos estudantes que morreram no voo. E estão todos eles ali ao redor do memorial e etc. E aí na noite seguinte, o Todd, que era aquele menino que tinha um irmão, que ele saiu do voo, mas o irmão dele não saiu, ele tá em casa se barbeando e ele se corta. Nisso, vem um vento inesperado, que tá tudo fechado, e vem o vento inesperado, e é a morte. Então, começa a acontecer uma cadeia de eventos, né? Tipo, começa a vazar água do vaso ali embaixo, enfim. Acontece que o Todd, ele escorrega ali e acaba ficando com o fio da cortina do banheiro presa na garganta. E ele tenta se soltar e tal, mas ele morre enforcado. Enquanto isso, o Alex, ele tá obcecado por investigar quedas de avião e premonições de queda de avião. Ele tá lá na casa dele, e aí ele tá com uma revista na mão e uma coruja para na janela dele, ele leva um susto, e aí ele tenta espantar a coruja com a revista, e a revista entra no ventilador e é picotada. Nisso, cai um pedaço da revista no colo do Alex e tá escrito Todd. Nesse mesmo momento, o Alex tem a sensação horrível, a mesma sensação que ele teve no avião. Ele não vê, né, nada, mas ele sente, e ele vai correndo pra casa do Todd, e quando ele chega lá, a ambulância tá lá, o FBI tá lá, e o Todd tá morto. Então os pais do Todd expulsam ele de lá, dizendo que ele fez o Todd se matar, porque ele se sentia culpado, porque foi atrás dele, deixou o irmão no avião, não sei o que lá. O Alex vê que a menina, a Clear, ela tá atrás de uma das árvores, e depois disso ele vai embora. No outro dia, ele vai lá na casa da Clear perguntar o que ela tava fazendo lá. Aí ela explica por que ela saiu do avião, ela disse que teve a mesma sensação do Alex, ela só não viu, igual ele viu, mas ela teve a mesma sensação. Então, quando ele começou a gritar que o avião ia explodir, ela teve certeza de que ela não tava louca e que aquela sensação significava alguma coisa, então ela resolveu sair. E tinha acontecido a mesma coisa quando o Todd morreu, ela teve a mesma sensação que o Alex teve. Então ela foi pra lá, eles viram a ambulância e o FBI. O Alex diz que é amigo do Todd há muitos anos e que tem certeza que ele não se mataria, já que a polícia tinha certeza que o Todd tinha se matado e os pais do Todd também. E aí a Clear fala que eles deveriam ir no necrotério pra ver o corpo do Todd, pra ver se realmente ele se matou. Eles invadem o necrotério e dão de cara com o legista, e o legista começa a agir de maneira muito esquisita, como se já soubesse que eles estariam ali. Inclusive, o legista sabe o nome dos dois, o que é bizarro. E aí ele começa a falar pro Alex e pra Clear que a morte, ela tem um esquema pra levar todo mundo, e que tudo que a gente faz é meio que predestinado pra nos levar até a nossa morte. Então, ele fala que desde o nosso nascimento, a gente já começa a tomar atitudes, ter ações que desencadeiam e levam até a nossa morte. É como se fosse um efeito dominó. A gente empurra o dominozinho com uma ação e ele vai empurrando outro. Enfim, e isso predestina como a gente vai morrer, e que a morte, ela tem um esquema pra cada um de nós. E que quando o Alex interrompeu esse esquema, a morte teve que recalcular a rota, digamos assim, pra matar as pessoas que deveriam ter morrido no voo. Então é meio que o Alex, ele viu que ele não deveria ver, que era o esquema da morte, ele impediu esse esquema e aí a morte teve que recalcular pra poder matar essas pessoas que deveriam ter morrido. O Alex e a Clear, saindo de lá, eles vão até um café e começam a conversar sobre isso, sobre o esquema da morte, não sei o que, e o Alex tem uma sensação péssima de que algo vai acontecer. Inclusive, ele vê um ônibus no reflexo do vidro do café e quando ele olha pra rua não tem ônibus nenhum. Então ele começa a ficar com essa sensação horrível até que chega o Carter e a Terry. O Carter é aquele que brigou com ele dentro do avião e a Terry é a namorada dele, e eles saem do carro e o Carter já começa a brigar com ele e com a professora que tá saindo de dentro do café, que é a professora que também tava no avião junto com eles. E aí nisso, a namorada do Carter, ela fica puta da vida porque eles estão brigando de novo e ela tenta separar eles e não consegue. E aí ela fala o seguinte: ah, você fica obcecado pelo que o Alex tá fazendo, então era melhor você ter morrido naquela tragédia de avião. Na mesma hora, ela sai pra ir embora e tá atravessando a rua, quando o ônibus, que é o mesmo ônibus que o Alex viu no reflexo do vidro, atropela ela na frente de todo mundo e ela morre. E eles ficam, tipo, chocados. Naquela mesma noite, o Alex, ele tá super traumatizado, assim como todos eles,
E aí ele tá assistindo um jornal com o pai dele, e no jornal só se fala sobre a queda do avião, e aí eles falam que descobriram a causa da explosão, que foi uma falha elétrica que começou em uma poltrona que ficava perto da janela, e foi seguindo um fio elétrico e atingindo certas partes do avião, o que fez com que o fogo se espalhasse. O Alex, ele percebe que a trajetória do fogo meio que começava na poltrona do Todd e ia seguindo, e aí ia pra poltrona da Terry e depois ia pra poltrona da professora. Então ele começa a perceber que a trajetória do fogo estava matando as pessoas de acordo com a ordem que elas deveriam ter morrido na tragédia. Então a morte estava levando na ordem que iria levar se eles estivessem dentro do avião. E aí ele monta todo um esquema, que esse é o esquema da morte, e ele percebe, é o Todd, aí a Terry, que também já morreu, aí ele percebe que a professora é a próxima. E ele vai até a casa da professora. Nisso, a professora tá lá dentro de casa, no telefone, falando que pediu transferência, porque ela tá traumatizada, ela tem pavor do Alex, porque ela acha que ele é um bruxo. E ela não quer mais trabalhar naquela escola, e enfim, ela tá empacotando as coisas e tá fazendo um chá. Quando aquele vento da morte entra na casa dela, tá tudo fechado, e ela fica, tipo, com muito medo, e ela vê o Alex no jardim da casa dela, e chama aquele agente que tá investigando o Alex, os dois agentes do FBI que estão investigando ele desde a explosão. Eles chegam lá, prendem o Alex e levam ele pra delegacia pra poder interrogar ele. Nisso, a professora continua ali, arrumando as coisas dela, fazendo um chá, quando começa uma cadeia de eventos muito bizarras que a morte tem. E ela morre. Ela cai no chão e o faqueiro cai nela e esfaqueia ela. Menino, começa uma explosão, uma coisa louca. O Alex tá sendo interrogado e ele fala, descobriu o esquema da morte. Os investigadores ficam tipo, mano, socorro. Mas eles não têm nada contra ele e precisam soltá-lo. Nisso, o Alex vai direto pra casa da professora, porque ele sabe que ela é a próxima. Chegando lá já é tarde demais. A casa dela tá pegando fogo e ela já tá toda esfaqueada. O Alex tenta ajudar, mas aí a morte derruba uma cadeira em cima dela e a faca entra mais nela. Menina, é uma confusão. Ele puxa essa faca e aí a casa tá pegando muito fogo e ele sai correndo e a casa explode. Ele dá de cara com o Billy, que é um dos que saiu do avião. E ele tá andando de bicicleta e vê o Alex saindo da casa e a casa explodindo e ele fica tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O Alex, ele foge e desaparece, ninguém mais sabe onde é que ele tá. Então a Claire, ela chama o Carter e o Billy e fala que eles precisam se reunir pra procurar o Alex. Eles vão até o local da queda do avião e começam a procurar o Alex. A primeira pessoa que acha ele é a Claire e ele fala pra ela que tá se sentindo super culpado. E aí os meninos encontram eles, os quatro entram no carro do Carter, o Carter tá dirigindo e o Alex começa a falar sobre o esquema da morte e que ele descobriu o esquema e tem uma lista, sabe quem é o próximo e, enfim, sabe a ordem das pessoas. E o Carter começa a surtar, ele já não gosta do Alex e começa a dirigir sem as mãos no volante, acelerar absurdamente. E fica todo mundo desesperado dentro do carro. E fala pra ele parar. E ele fala assim, eu sei que eu sou o próximo. O pessoal fala, tá, mas a gente tá dentro do carro também. Para, não vai matar todo mundo. E ele fala, mas a gente vai morrer do mesmo jeito. Ele resolve parar o carro no trilho do trem que tá se aproximando. Todos eles conseguem descer. Ele começa a ficar desesperado e começa a tentar tirar o cinto pra descer. O carro apaga e não funciona mais. E ele tenta tirar o carro de lá, daí ele tenta tirar o cinto emperra e ele começa a ficar desesperado. E o Alex consegue tirar ele lá de dentro do carro. Depois disso, o trem passa e destrói o carro. E aí fica os quatro lá na beira dos trilhos. E eles começam a discutir. E aí o Carter fala, então eu realmente era o próximo. Eu vou morrer, só que você me pediu, então eu ainda sou o próximo. E aí o Billy começa a surtar, dizendo assim, ele é o próximo, vamos sair de perto dele, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, nisso, o trem ainda está passando. Um pedaço de metal, tipo uma placa, tá embaixo do trilho do trem. E na mesma hora que o trem passa, essa placa voa e arranca a cabeça do Billy. Então, assim, o próximo era o Carter, só que o Alex impediu a morte dele e o próximo depois dele era o Billy. Então o Billy morre e eles ficam, tipo assim, chocados. A Claire, ela fala pro Alex que a polícia tá procurando por ele e fala pra ele se esconder numa cabana da família dela, que fica ali perto da casa dela, e ele se esconde lá e começa a proteger a casa, tipo, tirar todos os objetos afiados, tudo que poderia fazer a morte matar ele, levar ele. E aí, ele tá lá esperando até que ele percebe que na visão que ele teve, ele trocava de lugar, então ele seria o próximo. Mas, na vida real, ele não trocou de lugar. Ele simplesmente começou a gritar e saiu do avião antes de trocar de lugar. Então, a próxima pessoa não seria ele, seria a Claire, porque ele pensava que o próximo seria ele e depois a Claire. Mas, na verdade, era primeiro a Claire e depois ele.
ele. Então ele vai correndo pra casa dela. A morte já tá lá. E a morte bota fogo na casa dela, derruba uma vela, ela sai correndo. Só que nisso tá chovendo e um cabo de energia é cortado ao meio. Começa a chicotear. E o cachorro dela tá lá, então ela tenta salvar o cachorro e solta o cachorro, o cachorro sai correndo. E esse cabo de energia começa a perseguir ela. Eu sei que ela entra do carro dela que tá na garagem e fica protegida do cabo de força. Só que aí uma lata de combustível fica embaixo do carro e começa a pegar fogo. Então ela precisa sair do carro, mas ela não pode sair do carro, porque se ela sair do carro, ela é eletrocutada. Nisso o Alex chega e fala pra ela que ele vai segurar o cabo de energia pra ela fugir. Ela fala que não é pra ele fazer aquilo e ele fala que vai fazer aquilo sim, que ele vai salvar a vida dela. A polícia chega e fala pra ele não fazer aquilo, mas ele faz mesmo assim. Ele agarra o cabo de força, enquanto isso ela sai do carro. E o Alex, ele é arremessado com choque. Os policiais tentam ajudar ele. Se passam 6 meses e a gente pensa que o Alex morreu. Só que ele não morreu. Ele tá dentro de um avião com a Claire e o Carter. E os três estão chegando em Paris. Então, depois de 6 meses, eles foram finalmente fazer a viagem de Paris em homenagem aos que morreram. Bom, eles falam quanto é estranho eles estarem ali sem a galera que ia junto com eles e estão conversando. Eles estão sentados numa mesa de um café e brindam a vida por ainda estarem vivos. E o Alex começa de novo a ter aquela sensação estranha de que alguém vai morrer. E começa a dar uma surtada. Ele fala que tem uma coisa que ele não entende, que é a seguinte: ele impediu as mortes dos outros, só que ninguém impediu a morte dele. Ele foi jogado pelo cabo de força, mas ele não morreu. Então, assim, ninguém impediu. Então, ele ainda era o próximo. A menina fala, ai, nossa, não aguento mais falar sobre isso, o negócio de esquema de morte, não sei o quê. Vamos aproveitar a vida, né? Não vai acontecer mais nada. E aí o outro fala, eu acho que você é o próximo, Alex, porque realmente ninguém impediu a sua morte. As outras mortes foram todas impedidas. Foi passando pro próximo, mas a sua ninguém impediu. O Alex, ele começa a surtar e ele fala que vai voltar pro hotel, que é pra eles ficarem ali, longe dele. Começa a acontecer uma cadeia de eventos, inclusive o vento da morte aparece ali, e começa a acontecer uma cadeia de eventos que faz com que um outdoor parte no meio e venha em direção do Alex pra esmagar ele. Nisso, o Carter impede e puxa ele pro lado e os dois caem do lado ali, impedindo a morte do Alex. E aí ele fala, eu disse pra você que você era o próximo, e agora que eu impedi sua morte, quem é o próximo? E na hora que ele vai falar que era o Carter, a placa volta e mata o Carter, porque como o Alex, ele era o último da lista, depois que alguém pede isso, a morte volta pro primeiro da lista que estiver vivo. No caso era o Carter. E aí o Carter morre e acaba o filme. Gente, esses filmes do Premonição, eles são tão bons porque eles lutam contra algo que todos nós lutamos diariamente e que a gente não vai escapar nunca. Um dia chega, que é a morte. E é tão bizarro porque, como em todos os filmes, vocês vão ver quando eu contar os outros, são mortes extremamente trágicas. E quando as pessoas se livram dessa morte trágica, a morte vem de maneira mais trágica ainda pra cada um deles. Ela não pode vir de maneira simples, tipo, vou fazer ele infartar aqui, ou vou fazer ele simplesmente não acordar mais, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Não, ela vem de maneira extremamente trágica pra cada um deles. Então cada morte é bizarra. Tem mortes piores, né? Em cada um desses filmes tem mortes mais de boa e tem mortes mais bizarras. E, enfim, só vocês vendo mesmo, porque não dá pra descrever a cadeia de eventos que é causada pela morte, que é simplesmente, assim, bizarra. E você começa a ficar paranoico, pensando assim, meu Deus, isso pode acontecer comigo dentro de casa, sabe? Por exemplo, a morte da professora, ela coloca uma caneca em cima do computador, aqueles computadores antigos que tinha a bundona. E assim, ela ia tomar um chá quente e ela joga o chá fora e coloca uma vodka gelada. Então a caneca racha e ela não vê e coloca em cima do computador. Nisso, uma gotinha cai dentro do computador, causa um curto-circuito que causa uma explosão porque era uma coisa inflamável. E aí nessa explosão causa outra coisa que faz um pedaço de vidro voar no pescoço dela e aí corta a jugular e ela cai no chão. E daí ela vai tentar pegar um pano que tá em cima do faqueiro. Puxa o pano e o faqueiro cai em cima dela e aí cai uma faca em cima dela. E aí depois ela tá tipo agonizando e aí cai uma cadeira em cima da faca que faz a faca enfiar mais. Então assim, é uma cadeia de eventos bizarra, mas que não é impossível. E isso é assim, super interessante, porque você vai vendo como as coisas podem acontecer assim, no seu dia a dia. Uma coisa extremamente trágica pode acontecer com uma cadeia de eventos. E é assim, muito bizarro. Então cada um desses filmes tem uma tragédia específica, que as pessoas se livram dessa tragédia porque alguém tem uma premonição, e nisso elas vão morrendo de maneiras trágicas. Só que estão dizendo muito, e eu acredito que seja verdade, que o próximo filme, que vai ser o Premonição 6, vai ter uma conexão entre todas as tragédias. Então assim, eu tô super ansiosa pra saber que conexão que é. O primeiro filme é a tragédia do avião, que eu contei pra vocês. O segundo é o engavetamento bizarro na autoestrada. O terceiro é uma montanha-russa que cai. As mortes são terríveis também. Daí tem outro que é uma ponte
que cai e outro que é uma corrida de kart. Eu acho que o de kart é o 4 e o da ponte que cai é o 5, se eu não me engano. Mas enfim, são sempre tragédias extremas onde todo mundo deveria morrer, só que não é assim que acontece. Então a morte vem depois com outro esquema pra levar essas pessoas de maneira trágica. Então, na minha opinião, esses filmes eles fazem você pensar muito mais do que filmes que tem, por exemplo, serial killers ou demônios que são responsáveis por matar as pessoas, porque nesse filme, o pior vilão de todos é a morte. E é algo que a gente lida todos os dias e que nenhum de nós vai conseguir escapar. Todo mundo tem a sua hora. Todas as ações que a gente tem nos levam a uma coisa que é o nosso fim. Então, desde o nosso começo, a gente toma atitudes que levam ao nosso fim. E pode ser um fim próximo ou um fim longe, dependendo das ações que a gente toma. E isso é muito legal, é muito interessante. E bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou vir com os outros 4 filmes antes de sair o próximo, que vai sair em maio. E como eu disse, eu vou deixar a playlist aqui de contando e explicando. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu algum dos filmes Premonição, se você gosta, se você não gosta. Qual é a morte que você achou mais bizarra? Bom, eu, assim, no primeiro filme, a que eu acho, assim, mais pesada é a morte do Todd, que é o primeiro, porque ele morre enforcado e a gente fica aflito ali, porque ele fica tentando tirar o arame do pescoço dele. Mas a que eu acho, assim, mais chocante é a morte da professora, porque mostra todos os mínimos acontecimentos que levam até a morte dela e é muito bizarro. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu tô com a meta de 1.500 inscritos. Segue no Instagram e no TikTok, que eu posto muita coisa legal. E a gente se vê no próximo vídeo.